vou convidar a Vanusa Duarte dos Santos. Por gentileza, Vanusa. Saúde mental dos professores. Desafios na pandemia. Banca formada pela professora Maria da Conceição Ferreira, Ana Paula Silva da Conceição e professora Francine. Fique à vontade, Vanusa. Eu gostaria, por gentileza, que a professora Karina, boa noite, compartilhasse. Eu estava tentando compartilhar. Obrigada. Para que Vanusa possa compartilhar e iniciar sua apresentação. Então, 22h05, Vanusa, você tem 5 minutos, ou você tem 15 minutos para iniciar a sua apresentação, certo? Certo. Podemos começar. Você compartilha, por favor? Estou tentando aqui, não estou conseguindo achar meu arquivo aqui, já está aberto. Só que só está aparecendo para mim a tela do Google. Nas opções de você tenta abrir novamente, fecha o documento e abre novamente. Não, só está aparecendo aqui as outras informações. Aqui, achei. Não está aparecendo os slides? Apareceu para mim, apareceu para vocês? Ah, está aparecendo, é porque tem o tempo do delay. Você tem que esperar um pouquinho, tá? Ok. Pode começar, nós já estamos vendo. Boa noite à bancada e a todos os presentes, né? O meu tema, estou passando aqui o slide, saúde mental dos professores, desafios na pandemia, né? Como tudo começou, com a suspensão das aulas em virtude da pandemia do Covid-19, no finalzinho do ano de 2019, iniciando o ano de 2020, devido ao coronavírus, as aulas precisaram ser suspensas. Então, o que aconteceu? Houve decretos e os professores começaram a se preocupar como continuariam a dar as aulas, sendo que perderiam o contato físico, né? E teriam que ter um método para ser utilizado para levar a aula até as crianças. E no caso de professores de escola particulares, ainda teve o fato do medo de perderem seus empregos. Diante disso, foram vários os desafios, né? Aprender a utilizar a tecnologia a seu favor, se reinventarem. Consequentemente, casos de problemas na saúde, tanto física quanto mental, né? Foi o que chamou a atenção, já que, como eu trago aqui no meu percurso estudantil, a minha vivência como educadora me fez trazer esse tema para o meu trabalho de conclusão. Então, eu já atuava na área como professora de Fundamental 1, na série de terceiro ano. E aí, assim que surgiu a pandemia, tivemos que fazer uma reunião de imediato, procurando saber como seria feita as aulas. E assim surgiu a ideia de criar vídeos, né? Então, para uma pessoa que tem um certo grau de timidez, fica difícil. Então, um dos grandes desafios foi manter, né, as aulas através de vídeo e permanecer no trabalho. Logo em seguida veio a pressão da escola e das famílias dos alunos, porque todo mundo estava com dificuldade naquela época, medo, né, de perder algum parente, né, de ser diagnosticado com a própria doença. Dentre essas situações, as dificuldades, tanto no acesso à tecnologia, muitos não tinham nem celulares, não sabiam utilizar os recursos que foram orientados. Eu vou trazer mais na frente, né, dúvidas em relação a ajudar o filho a fazer as atividades, horários, né, a carga horária, ela foi excedida tanto para os docentes quanto para os alunos e seus familiares. Então, eu trago aqui no meu desenvolvimento, eu vou abordar consequentemente, né,
que na área de educação houve regulamentação das aulas remotas, através do uso da tecnologia da informação e comunicação e diversas plataformas, o Team, o Google, o Meet e o YouTube. Eu acrescento aí também o Zoom, que foi o aplicativo que mais utilizamos, né, na minha área, na escola particular. Então, assim, tínhamos dificuldade, como eu já trouxe, pelo fato dos celulares, né? Nem todos os alunos possuíam, precisavam utilizar os celulares dos pais. Tivemos até que colocar aula no turno da noite. Eu tive que dividir momentos de aula com a aula da faculdade, principalmente nos dias, né, que precisava assistir a aula da faculdade. Dificuldade da família saber utilizar essas plataformas, né? A gente tem que orientar, viramos psicólogos de pais, né? E a pressão da demanda em fazer as atividades, entregar para os alunos, receber material de aluno em casa, fazer as atividades, devolver para a escola, para os pais receberem, para passar para os alunos. Logo em seguida, os problemas de saúde mental, né, que costumam ser desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho ou por situações afetivas da vida pessoal. Mas a área de professores, né, da docência, antes da pandemia, ela já era uma área sobrecarregada, né? A gente já é cobrado antes, durante e depois. A gente diz que o professor, né, é um profissional que não para. E aí, essa sobrecarga só foi aumentando. Juntou com problemas da família, né? Tinha que dar atenção ao esposo, aos filhos, a demanda de ser dona de casa, né? De ter até mesmo outras atividades profissionais para realizar. Eu lembro de casos de pessoas que tiveram problemas sérios em relação à mente por não ter o acesso ao contato físico com os alunos e não conseguir colocar em prática as aulas, que precisou ser afastada das suas atividades, né? Então, assim, foi muito marcante, porque além do problema do próprio vírus, do Covid-19, veio os sintomas, né, de dores de cabeça, de falta de ar, e muitas vezes associado não só ao vírus, mas também ao cansaço, esgotamento, palpitações. Palpitações, aceleração, como eu já disse, problemas relacionados à questão física também da saúde das pessoas, por ter que ficar sentado muito tempo, ter que ficar visualizando. Deixa eu só puxar aqui, que eu acho que eu puxei demais. Ficar visualizando telas, né, por vários períodos do dia. Então, para a realização dessa atividade, desse trabalho de curso, eu fiz uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, né, onde eu mantive os artigos de revisão e aqueles que abordam de forma mais geral a saúde mental dos docentes. E a escolha por desenvolver um trabalho de revisão bibliográfica se deu pela possibilidade de obter uma análise ampla e extensa do contexto estudado e pelo tempo disponível para o desenvolvimento da pesquisa. Justificativa, né? Eu trouxe o meu público-alvo, que são os professores que tiveram que se reinventar, como eu já venho falando. E esse trabalho ele deve existir, né, para compreender os desafios enfrentados pelos professores durante a pandemia, né? Não só eu trago a saúde mental, né, principalmente, mas a lidar com toda a situação, né? Ser mais do que professor. Ser mãe, ser pai, ser psicólogo, ser médico, né? Não ter o seu tempo como antes tinha disponível. O professor precisou atender alunos fora de seu horário normal, precisou atender aos pais, à própria escola com suas atividades, realizar atividades, criar vídeos e editar. Então, assim, não foi fácil. Teve casos de professores que não tinham celular adequado, precisou comprar aparelhos, precisou manter um espaço na sua casa, né? Utilizar um quarto de um filho, até né? Foi
como é que se diz? Perdeu a sua privacidade, né, para poder dar o seu melhor durante esse período de confinamento, né? E essas consequências, né, na saúde foram os problemas de estresse, ansiedade, a síndrome de burnout, né, que é aquele esgotamento onde o profissional ele já não consegue mais dar conta com êxito, né? Ele já está em um nível muito elevado de estresse, ter que conciliar todo esse processo, esse período de confinamento com a sua vida pessoal. Então, por isso, né, essas são as minhas justificativas. Os objetivos. De forma geral, analisar o impacto do período de isolamento social ocasionado pela Covid-19 na saúde mental dos professores, e os específicos, entender como a pandemia afetou a saúde mental dos professores e compreender os desafios do ensino durante a pandemia do Covid-19. Nas considerações finais, o período iniciado pela pandemia do Covid-19 impactou diretamente na vida do pessoal e profissional dos professores que precisaram se reinventar para atender a demanda do ensino remoto emergencial, o ERE, e com a pandemia, a saúde física do corpo docente piorou mais. A Covid-19 não afetou apenas os corpos dos professores, mas também as suas emoções. E para que haja uma mudança significativa, é preciso que órgãos competentes adotem um planejamento estratégico e abrangente através de políticas públicas amparadoras. A educação e a saúde são um direito constitucional. E até recentemente eu sinalizei isso para uma pessoa da área de educação aqui na cidade, porque eu disse a ele que a gente precisa cuidar de quem cuida do outro. E não é porque a pandemia passou. Hoje a gente ainda mantém atividades híbridas, atividades remotas. Agora mesmo estamos aqui em uma aula remota. E dentro da sala de aula a gente precisa manter, né, esse cuidado com o professor, com o responsável pela educação, que ele precisa estar bem física e mentalmente para poder cuidar de quem mais precisa, né? Que é a pessoa que ele está formando. E por fim, né, destacamos aí que investir na valorização da profissão de docente e no cuidado com a promoção de saúde mental desses profissionais é investir no futuro do país. Aqui estão as referências. Obrigada. Gente, Você finalizou a sua apresentação? eu finalizei, não apareceu não? Apareceu sim. Ô, por um minuto eu achei que eu tava falando sozinha. Não, de forma nenhuma. Ai, meu Deus, eu vou fazer tudo de novo. Eu só falei, será que caiu? Não. Fique tranquila, Manu.